Segundo notícia do canal NT Vascaínos, o Vasco está muito próximo de chegar a um acordo pela contratação do atacante Bruno Rodrigues por empréstimo junto ao Palmeiras. E com certeza você não sabe quem é o Bruno Rodrigues, como ele joga e se ele é um atacante que realmente pode fazer a diferença na equipe Cruz Maltina. Então cá estou eu para tirar todas as tuas dúvidas de como joga o Bruno Rodrigues nos mínimos detalhes. Beleza? Então deixa o like e se inscreve aí no nosso canal, ajude a gente a bater os 300 mil inscritos. Eu volto a repetir, tem muita gente que assiste aos nossos vídeos, mas que não se inscreve. E sabe quanto custa para tu se inscrever? Nada. Também hype o nosso conteúdo, me segue lá no Instagram MalfrãoFC, me manda mensagem que eu vou estar te respondendo e bora pro vídeo. Bruno Rodrigues é um jogador brasileiro de 28 anos de idade, 1,77 m de altura e que chuta preferencialmente com a perna direita. Bruno Rodrigues é um atacante que se destacou muito atuando pelo Cruzeiro, foi comprado pelo Palmeiras, mas ele teve uma sequência de lesões em 2024 e em 2025 que praticamente o deixaram longe dos gramados todo esse período. Então o Bruno Rodrigues é um atacante que pode atuar como um ponta pelo lado esquerdo, mas também pode jogar como um centroavante. Eu vou mostrar para vocês como ele joga nos mínimos detalhes, cara. Eu vou pegar aqui o campeonato dele, paulista atualmente, de 2026, que ele tá jogando, tá em boas condições físicas, atuando pelo Palmeiras, com a nota média de 6,53, 3 jogos, somente um como titular, mas um recorte muito pequeno pra gente analisar do Bruno Rodrigues. Pegando o Campeonato Brasileiro passado de 2025, no qual ele retornou de lesão, então tem todo aquele processo de retorno de lesão para o jogador tentar voltar a pegar o seu ritmo ideal. Ele teve uma nota média de 6,54 Bruno Rodrigues, com 10 jogos e 4 como titular. Ele ainda chegou a marcar 2 gols pelo Palmeiras no Brasileirão passado, criou uma grande oportunidade de gols, um percentual de acerto de passe aqui bem razoável, uma conversão de gols muito boa de 33% do Bruno Rodrigues, e desses gols dele foram um de cabeça e um com a perna direita, e esses dois de dentro da área. Mas também é uma margem pequena para a gente analisar de jogos do Bruno Rodrigues. Como em 2024 ele não jogou, vocês veem aqui que ele já pulou logo para o Brasileirão de 2023, que foi pelo Cruzeiro, no qual ele foi muito bem. Nesse Brasileirão de 2023, ele teve 35 jogos, 30 como titular, uma vez na equipe da semana, e um mapa de calor dele atuando realmente mais como esse meia pelo lado esquerdo, Bruno Rodrigues. Era aqui que ele tocava na bola, ele tem algumas jogadas muito características atuando por aqui. Ele marcou 8 gols, teve aqui uma média de 2,3 finalizações por jogo, perdeu 5 grandes oportunidades de gol, teve uma conversão de gols de 10%, ele ainda deu 4 assistências, criou 5 grandes oportunidades de gols para os seus companheiros, deu 1,3 passes decisivos, que são os passes que geram finalizações dos seus companheiros, teve um percentual de acerto de passes aqui razoável com 76% de êxito, de passes certos no terço final com 68% de êxito, de passes longos certos foi até bem com 63% de êxito, de passes tensos certos com 57% de êxito, mas isso aqui era o Bruno Rodrigues antes das lesões. Teve aqui números interessantes, marcando também bolas recuperadas por jogo de 3,3, um percentual de acerto de dribles legal com 52% de êxito, disputa de bolas vencidas dele 48% de êxito, duelos ganhos pelo chão muito bom aqui também com 53% de êxito, e duelos aéreos ganhos bem razoável. O Bruno Rodrigues não é um atacante alto e vinha atuando realmente mais como esse jogador pela esquerda e não como centroavante no Cruzeiro, mas ele também pode fazer essa função. Ele joga nessas duas funções, porém ele realmente é um cara que se destaca caindo um pouquinho mais aberto ali pela esquerda. Agora vem pro campo e bola entender realmente como ele joga nos mínimos detalhes. Bem, eu peguei esse compilado de melhores momentos do Bruno Rodrigues lá do canal EM Productions. Ele traz conteúdos muito interessantes e detalhei para vocês taticamente como joga Bruno Rodrigues. Ele é um cara que se destaca por ser também um batedor de pênalti. Raramente ele perde pênaltis, o Bruno Rodrigues. É um jogador que tem uma boa presença de área, preenche bem a área e tem muita qualidade na finalização. Ele bate muito bem na bola. Esse é um dos grandes destaques também do Bruno Rodrigues. E ele tem uma batida na bola diferenciada. Vocês vão perceber aqui no decorrer do vídeo. Ele tem um jeito especial de bater na bola. Olha só como é que ele consegue atacar bem esse espaço na última linha do adversário e receber essas bolas no espaço vazio nesse tipo de cruzamento aqui. E aí a finalização dele sai muito boa encobrindo o goleiro.
Destaca que ele pode finalizar com a perna esquerda e com a perna direita, mas obviamente com a direita vai sair com mais qualidade, que é a sua perna preferida. Ele é um jogador que define bem em situações que está cara a cara com o goleiro adversário. Geralmente, esse tipo de jogada, se ele conseguir romper a última linha do adversário e ficar cara a cara com o goleiro, ele tem um bom número de aproveitamento nessas oportunidades de gol. Também é um jogador de boa qualidade técnica que se sai muito bem nesses espaços de habilidade, como nesse aqui na área. Era um espaço curto para ele raciocinar e pensar algo rápido, ele consegue dar um ótimo corte ali no Canu e depois executa uma boa finalização para marcar o gol. Olha só esse golaço do Bruno Rodrigues, mas o detalhe é que ele enganando o adversário, né? Só nessa olhada que ele deu para ver a ultrapassagem desse companheiro, ele já induz o marcador e fechar a linha de passe, abriu espaço por dentro e aí vem essa chapada muito bonita e completamente no ângulo aonde a coruja dorme. Que batida do Bruno Rodrigues, essa chapada é uma das suas características, principalmente cortando da esquerda e trazendo para o meio, vocês vão ver o decorrer do vídeo. É um jogador de muita qualidade técnica, um jogador que realmente estava se destacando muito, infelizmente sofreu com lesões. E nesses espaços aqui de habilidade ele sai bem, joga bastante pelo lado esquerdo realmente do campo e aqui ele vai trabalhar uma fatiada lá para o outro lado. Como ele é um jogador que bate bem na bola, ele tem essa facilidade para conseguir encontrar uma virada de bola, inverter um corredor. Olha aqui, a força, a velocidade do Bruno Rodrigues e a inteligência dele na tomada de decisão. Eu percebi bastante que ele é um jogador que não se afoba para tomar a decisão. Ele realmente não é aquele cara fominho que vai só buscar o gol, só visar o gol. Ele é um jogador que tenta tomar a melhor opção para o time. Espaço curto de habilidade, um drible sensacional dele pela esquerda. E aí consegue fazer esse passe para dentro da área. Mais uma vez ele sendo muito criativo, Bruno Rodrigues, com um toque de calcanhar, deixando seu companheiro em ótimas condições para marcar esse baita golaço. Recebeu a bola de costas, sustentou e aqui ele também tem uma capacidade como se fosse um meia. Como ele realmente é mais um meia esquerda, ele recebe no entrelinhas aqui no caso contra o Fluminense, né, que era treinado nessa época pelo Diniz, levanta a cabeça, mapeia e faz esse passe de ruptura, deixando seu companheiro em condições de finalizar e quase marcar um gol. Olha aí o Bruno Rodrigues de novo, cara a cara com o goleiro, vocês já sabem, né, pode ser letal, principalmente naquele tipo de situação, e ali foi um gol com a perna esquerda. De forma consciente, ele escora para o seu companheiro dentro da área. E aqui, ó, caindo pela esquerda, o Bruno Rodrigues. É uma jogada tradicional e característica dele cortar para o meio e bater. Espaço curto de habilidade, toma essa canetinha. Saindo muito bem aqui o Bruno Rodrigues, olha só. Ele tem essa facilidade de executar esses dribles para fugir da pressão, olha aí. Tá pressionado pelo adversário, traz a bola e sai com muita criatividade, né? Um jogador que faz coisas que ninguém está esperando. Qual era o esperado ali? Tentar tocar para trás, tentar prender e segurar uma falta, ele faz o diferente. De novo. Baita lance aqui do Bruno Rodrigues. Trabalho rápido de quebrar pescoço, mapear a área para depois tentar buscar esse cruzamento para algum companheiro mais bem colocado. Jogadinha característica desse meia que joga pela esquerda. Traz para dentro, dá o traço, né? E aí vem essa finalização dele. Baita chapada aqui do Bruno Rodrigues. Que é tradicional dele, dá o traço para dentro. Consegue abrir ângulo para a finalização e a chapada tradicional, né? E aí sai comemorando. Cara, a torcida do Cruzeiro gosta muito do Bruno Rodrigues, porque ele realmente foi um jogador que jogou muito bem lá. Jogou muito bem lá o Bruno Rodrigues. Olha aí, mais um gol dele, mais uma boa finalização, quicando, enganando aqui o goleiro, né? E era um jogador que vivia um momento iluminado, também bate faltas, tá? Olha só essa batida dele especial, essa chapada especial dele que vai descaindo rápido. Parece até com aquele chute do Andrés Gomes no último jogo do Vasco contra o Boa Vista. Olha só. Que bola no ângulo, né? É uma finalização de muito longe, né? Uma cobrança de falta de muito longe ali do Bruno Rodrigues. Batedor de pênalti. Geralmente tem essa última passada dele, ó. Espera o goleiro tomar a decisão e ele vai tentar bater no lado contrário que o goleiro foi, né? Eu já vi o Bruno Rodrigues perdendo um pênalti uma vez, foi no jogo diante do Fluminense. Mas geralmente ele faz. Calma, quando tá cara a cara com o goleiro. Dribla aqui no caso o Everson no clássico contra o Atlético Mineiro e finaliza marcando o gol. Bruno Rodrigues não se afobando para marcar. Confesso para vocês que é um jogador que me chamava bastante atenção no Cruzeiro. Eu inclusive achava que ele daria muito certo no Palmeiras. Mas volto a repetir, infelizmente teve lesões graves que o deixaram afastado dos gramados. Porque olha só a qualidade dele, um chute aqui de quase 30 metros de distância, uma paulada, né, cara? Pra marcar esse golaço, olha como é que ela vai variando e engana o goleiro.
Então é um jogador que faz algo inesperado dentro de campo, não é aquele jogador que faz o básico. E aqui pela esquerda de novo, jogadinha tradicional do Bruno Rodrigues. Pedala, encontra o espaço por dentro e vem essa chapada para marcar esse golaço. Ele dá o tapa e explode com muita força nesse espaço curto. E principalmente se o lateral perfilar errado o corpo e der uma passada dando menção em marcar a linha de fundo, o Bruno Rodrigues vai cortar para dentro e vai marcar o gol, cara. Mais um lance dele preenchendo bem a área, cara a cara com o goleiro. Isso aqui ele, nessa época aqui no Cruzeiro principalmente, não perdia, né? Cara a cara com o goleiro era muito raro do Bruno Rodrigues perder esse tipo de situação. Espaço curto de habilidade dentro da área, calma, tranquilo, sereno, dribla o marcador e faz o gol. Dá o come pra fora, traz pra perna dominante, bola próxima ao corpo, finalização rasteira sem chance de defesa. Domina aqui mesmo cercado pelos adversários, faz a tabela o Bruno Rodrigues. E aqui ele teve muita calma, né, para encontrar a melhor tomada de decisão, que era o passe lá no segundo pau. É um jogador inteligente também. É claro, eu volto a salientar aqui para vocês. O Bruno Rodrigues antes da lesão jogava muita bola mesmo. Falei mais uma vez, sempre com a tomada de decisão boa em último terço, que é algo que muitos jogadores pecam nessa tomada de decisão, mas o Bruno Rodrigues, de novo, para mostrar essa tomada de decisão dele contra o próprio Vasco, quebrou o pescoço, viu o companheiro livre, e aqui muitos jogadores tentariam bater pro gol. O que ele faz? Ele toma a melhor decisão pro time, essa aqui é a melhor decisão, e é isso que diferencia um jogador, cara. A tomada de decisão em vários momentos. Ele faz a tomada de decisão certa para servir o seu companheiro para marcar o gol. Antes da lesão era muito bom jogador o Bruno Rodrigues. Voltou no Palmeiras, está tentando pegar ritmo de jogo, tentando voltar à sua boa forma, mas qualidade técnica existe nesse atleta. Algo que eu achei assim interessante é que ele já não se machucou de novo, né? Tem muito jogador que volta e rapidamente se lesiona. Olha aqui, finalização de média e longa distância aqui, paulada, né? Ainda jogando aqui pelo Cruzeiro. Espaço curto de habilidade, lá vem drible aqui do Bruno Rodrigues. Passa com facilidade e constrói. Jogador de muita boa qualidade técnica, né? Capacidade de drible, capacidade de 1 contra 1. É um jogador que ele é um falso lento. O Bruno Rodrigues até parece que é lento, assim. Parece um pouco pesado e tudo mais, só que não, ele é um jogador que ele tem uma boa explosão. Principalmente quando ele já tá em último terço. Pra ele usar a força física e vencer o adversário na corrida. Aqui, ó, é um estalar de dedos. Mas é isso, é só essa ressalva. Se o Vasco contratar esse jogador, a gente tem que torcer para que seja o Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Jogava muita bola antes das lesões. Depois das lesões a gente não sabe como ele vai conseguir voltar, né? Se ele vai conseguir ter o mesmo futebol de antigamente. Mas tem muita qualidade. E é isso. Gostaram do vídeo? Deixa o likezão, se inscreve no nosso canal. Compartilha nos grupos de Vasco, dê o WhatsApp para que ninguém perca como joga o Bruno Rodrigues nos mínimos detalhes. E eu vejo ele como um jogador para dar profundidade de elenco no Vasco. O legal é que ele não chega com status de titular. Não, Bruno Rodrigues, se ele realmente for contratado. Ele chega para dar profundidade de elenco, você ter mais de uma opção. Um jogador até que faz centroavante, que faz a meia esquerda, então você ganha profundidade de elenco. É isso que faltou pro Vasco na temporada passada. Mais de um jogador de qualidade por posição. Fui!